Olá pessoal, eu hoje vou trazer-vos um vídeo assim um bocadinho diferente do habitual. Normalmente nós temos um vídeo com muitos cortes e assim, mas hoje vai ser algo mais como uma espécie de uma conversa. Eu há uns dias atrás publiquei no Instagram e eu publiquei uma história na qual eu dizia para vocês fazerem perguntas e que eu mais tarde iria responder então num vídeo. E eu decidi que ia fazer isto para cada uma delas, ou seja, em cada vídeo nós vamos responder basicamente a uma pergunta. Contudo, como é óbvio, se de vez em quando temos uma pergunta, aliás, temos várias perguntas que são muito parecidas, acabo por responder a todas num vídeo, ou então quando são perguntas que têm uma resposta assim muito rápida, acabo até por fazer mais do que uma pergunta por vídeo. Mas no geral, hoje vai ser assim, e por isso, sem mais demoras, bora mas é para este vídeo. Então pessoal, a primeira pergunta vem do Sérgio. Ele perguntou sobre como é que eu encontrei então o meu estilo de edição. E eu achei que esta pergunta era então bastante interessante, por isso eu até trouxe aqui uma espécie de um mini guião para eu não me perder. Eu pus basicamente aqui alguns pontos então para vos explicar como é que eu então encontrei o meu estilo de edição. Então, o primeiro ponto que eu pus aqui era eu estava obcecado por encontrar um. Durante imenso tempo eu só basicamente queria ter um estilo de edição. Eu via bués fotógrafos com, por exemplo, ou com fotografias muito claras ou com fotografias muito escuras e depois o Instagram ficava meio bonito e eu ficava sempre cheio de vontade de ter algo parecido. Ou seja, eu começava a tentar muitas vezes imitar outros fotógrafos em que basicamente, lá está, eu imitava as edições deles e tentava fazer o mesmo do que eles, só que eu raramente ficava feliz com o resultado. E isto acontecia porque eu estava tão obcecado para tentar encontrar o meu estilo de edição que eu acabava por não conseguir encontrar. E isto acontece muitas vezes quando vocês então querem alguma coisa e ficam tão obcecados em obtê-la que acabam por não ter, ou então quando a têm nem sequer estão assim muito felizes com o resultado. Por isso, depois de eu perceber isto, eu simplesmente pensei para mim, ok, calma, vamos apenas respirar fundo porque encontrar um estilo de edição não é uma coisa fácil. É uma coisa que pode muito bem demorar, por exemplo, um mês para algumas pessoas, mas pode até demorar anos para outras pessoas e até podem haver pessoas que nunca chegam a encontrar o seu verdadeiro estilo de edição. É uma coisa que nós vamos falar mais no fim do vídeo, mas são coisas que basicamente acontecem e se nós primeiramente não respirarmos fundo e não deixarmos simplesmente as coisas acontecerem naturalmente, a verdade é que elas nunca vão correr bem. Por isso eu começo este vídeo, ou pelo menos começo esta resposta, dizendo para vocês simplesmente relaxarem e não tentarem andar por aí porcaria para as moscas. Hoje está bem da calor e nós vivemos à beira de quintas, então ficamos cheios de moscas em casa. É lixado. Deixa-me em paz! Obrigado. Como eu estava a dizer, acho eu, já não me lembro bem. Basicamente relaxem, ok, vocês vão eventualmente encontrar o vosso estilo, mas para fazer isso vocês têm então primeiramente pensar duas vezes sobre se realmente querem ficar assim tão obcecados por encontrar então o estilo. Desculpem pessoal, tive que ir abrir a janela porque isto está tipo cheio de moscas e eu estou na esperança que elas vejam a janela e se vão embora. Espero que isto não piore e não traga mais cá para dentro. Esperemos que não. Mas pronto, depois então de eu relaxar um pouco e de eu pensar para mim, ok, não é assim tão importante encontrar um estilo de edição, eu posso... Fiquei sem voz. Devia buscar água, mas pronto, ainda não. Como eu estava a dizer, hoje está difícil fazer este vídeo. Depois de então relaxar acerca deste assunto e simplesmente pensar, ok, não tem problema nenhum em não encontrar já um estilo de edição, eu criei uma espécie de um processo que eu sabia que eventualmente, de forma um pouco mais natural, eu acabaria então por apressar um pouco esta procura pelo então estilo de edição. E a primeira coisa que eu decidi fazer era então editar imensas fotografias diferentes com imensas edições diferentes. Ou seja, eu ia a todas as fotografias que eu tinha tirado, eu pegava em fotografias de landscape, ou seja, de paisagens, de pessoas, de animais, de rua, de macro e muito mais, punha todas no Lightroom e tentava editar cada uma delas de forma completamente diferente. E eu fiz isto por volta para aí de um mês. Com isto eu aprendi primeiramente imensa coisa sobre edição, porque basicamente havia vários certos aspectos que me obrigavam então a pensar várias vezes sobre aquilo que eu estava a fazer. Por exemplo, se eu estava a tentar editar de forma diferente, eu tinha um bocado que perder aqueles tiques que eu tinha de normalmente colocar as fotos, por exemplo, um pouco mais claras que o normal. Por isso, no geral, em termos de edição, ajudou-me bastante a aprender a mexer também no Lightroom, mas também... Posso continuar? Obrigado.
Mas também, para além de me então ajudar a aprender a mexer no Lightroom, eu comecei a ter basicamente um leque de edição muito grande. Eu aprendi a tirar fotografias de estilo moody, fotografias um pouco mais para os tons frios e azuis, para os tons mais claros e mais castanhos não, mais amarelos. Aprendi basicamente também a ter fotografias muito mais para os verdes, ou então fotografias muito mais com uma cor completamente natural e por aí adiante. E isto permitiu-me então basicamente olhar para todo o tipo de edição que eu fiz e tentar perceber quais é que eram os pontos positivos e os pontos negativos de cada fotografia, ou pelo menos de cada edição. Depois eu peguei em todos os pontos fortes de cada edição e comecei a tentar juntá-la numa só fotografia. Ou seja, imaginemos que eu, por exemplo, editava uma fotografia muito azul e uma fotografia muito azul e clara e uma fotografia muito laranja e escura. E eu chegava à conclusão que nesta aqui, na azul e clara, eu gostava do facto da fotografia ser mais clara. Mas no outro caso ela era um pouco mais escura, eu não gostava muito disso, mas gostava então do facto dela ser mais laranja. Por isso eu acabava por juntar o claro e o laranja numa só fotografia. E eventualmente eu comecei então a perceber o que é que eu gostava e o que é que eu não gostava. E quando dei por ela, eu comecei a desenvolver todo o meu estilo de edição à volta de tons laranjas, amarelos e tons também muito mais claros. Eventualmente isto permitiu-me então criar uma preset, aliás permitiu-me criar várias presets diferentes, mas pelo menos as que eu mais uso são pelo menos duas, e essas duas presets ao início funcionavam bem, mas ainda não estavam perfeitas, ainda não estava dentro do estilo que eu gostava. Por isso eu continuei a melhorar e sempre a tentar tornar a preset mais próxima daquilo que eu gostava e eventualmente acabei por terminar uma espécie de uma preset e uma espécie do meu estilo de edição, que neste caso é um pouco mais, como eu disse, mais para os brancos e mais para os laranjas. Ou seja, fotos muito claras, fotos normalmente mais relacionadas com o verão, mesmo quando tiradas no inverno. Para além disso, eu também acabei por perceber que eu adorava, como 90% dos fotógrafos, aquela ideia de tons laranjas e azuis ao mesmo tempo. E isso funciona muito bem quando vocês tiram fotografias, por exemplo, em praias, em que vocês têm o mar e o céu bem azul e depois têm a areia um pouco mais laranja e as pessoas que lá passam. E prontos, por isso de certa forma o meu processo foi basicamente editar imensas fotografias diferentes, com imensas edições diferentes, depois tentar perceber o que é que eu gostava de umas e o que é que eu não gostava de outras, juntar todos os pontos fortes numa só preset e depois tentar melhorar, chegando então ao estilo que eu realmente gosto. Agora, quanto tempo é que eu demorei a fazer isto? Bastante. Ou seja, eu quando comecei a desenvolver este processo, ou seja, quando eu comecei a editar muitas fotografias diferentes, isto foi para aí... Então, deixa-me pensar. Isto foi o ano passado. Eu acho que foi no fim do verão do ano passado e se vocês pensarem bem, nós estamos no início do verão deste ano, por isso foi quase há um ano. Eu demorei bastante tempo para chegar lá, mas há pessoas que, como eu disse, ao fim do mês chegam logo ao estilo de edição que elas mais gostam e ao estilo de edição que pelo menos elas sentem que faz parte delas. Há outras que ainda demoram muito mais do que eu, por isso no geral é um processo completamente subjetivo. Por isso, não tenho de se preocupar com o tempo, apenas façam as coisas com calma. Eu tenho a certeza que eventualmente vocês vão chegar mesmo ao estilo de edição então que vocês gostam. Mas sempre com calma, sem pressas, apenas editem porque gostam de editar em vez de estar sempre a tentar focar-se só num estilo de edição. E aqui vem para uma última parte deste vídeo que eu me lembrei agora. Por favor, mosquinhas, só um minutinho, ok? Só vos peço um minuto. Bem, para a última parte deste vídeo que está relacionada então com nós temos uma ideia de que o ser humano apenas tem um estilo de edição. E isso é totalmente mentira. Não funciona assim nem nunca vai funcionar assim. Nós, enquanto seres humanos, temos gostos e temos valores que vão mudando ao longo das nossas vidas. Por isso, aquilo que eu gosto hoje pode ser completamente diferente daquilo que eu vou gostar daqui a um ano, ou daqui a 2, ou até daqui a 10 anos. 10 anos, sim, daqui a 10 anos, pronto, confundi-me todo. Mas, pode ser completamente diferente. E eu até vos posso dar, por experiência, que há 3 anos atrás, 3 ou 4, foi mesmo quando eu comecei na fotografia, eu adorava ter fotografias super saturadas e super azuis. E agora, como vocês veem, os meus tons são sempre aos laranjas, que é o completo oposto. Isto acontece porque lá está, nós mudamos, o ser humano muda e por isso é totalmente normal que o estilo de edição de hoje seja diferente do estilo de edição de amanhã. E como é óbvio, não deixem que isso apenas destrua o vosso processo de edição.
Imaginem que eu agora, todas as minhas fotografias têm que ser claras e laranjas. A partir daqui eu teria um problema, que era, primeiro eu estaria a limitar completamente a minha edição e a minha criatividade, e depois o que eu estaria a fazer é diminuir a quantidade de pessoas que me iam procurar como fotógrafo, porque se eu tenho sempre o mesmo estilo de edição e eu não mudo nada por nada, nem por ninguém, a verdade é que as pessoas iriam pensar duas vezes. Imaginem que alguém adora o vosso trabalho, mas gostava que o resultado final das fotografias deles não fossem tão laranjas e fossem mais naturais. Então, se vocês estivessem então sempre presos no vosso estilo de edição, o que vocês diriam era: ai não, eu não posso fazer isso, eu vou manter o meu estilo de edição e acabou. E essa pessoa ia-se embora e não vos contratava. Isto pode acontecer, por isso, no geral, apenas tenham sempre um leque de edições à vossa volta, mas utilizem apenas esse tipo de edição mais para fotografias que vocês gostam e fotografias que só vêm do vosso controle e que até não vão para ninguém. Mas como é óbvio, mantenham então sempre aquilo que vocês gostam, porque no fundo é isso que importa. Vocês são fotógrafos não só, como é óbvio, pelo dinheiro, mas também por aquilo que vocês gostam então de fazer. E é esse o vídeo, pessoal. Eu não sei se isto ficou muito grande, eu já não sei há quanto tempo é que eu estou a falar, se calhar ficou um bocadinho grande, desculpem lá por causa disso. Desculpem lá por causa disso, sim, acho que é isso. Espero que tenham gostado. Já sabem, se vocês quiserem mais vídeos mais vídeo com este formato, por favor, façam perguntas aí em baixo nos comentários, no meu Instagram, seja nas histórias ou até por mensagem privada, não tem problema nenhum, eu vou respondendo. E aliás, eu adoro fazer este tipo de vídeos, adoro mesmo, em que eu posso simplesmente estar a falar durante algum tempo sem ter que estar aí com montes de edições e com montes de cortes e uma cena um pouco mais artificial. Eu prefiro muito mais este tipo de vídeos, por isso, se quiseres apoiar este canal também, subscreve e mete um gosto. E como é óbvio, como eu disse, por favor faz perguntas e eu vou responder a todas sem problema nenhum. Ok, pessoal? Obrigado por terem visto, fiquem bem. E agora vou para a piscina porque eu estou a morrer de calor.